Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aproveitando a semana com essas aulas que vêm acontecendo, tanto online quanto essas gravadas, certo? Então, assim, eu também peço desculpas pelo atraso no envio das aulas, que deveria ser na sexta-feira, mas devido ao vendaval, ciclone bomba que nos atingiu na terça-feira, alguns serviços ficaram prejudicados, como foi o caso da internet e o caso da energia elétrica, certo? Então eu peço aqui minhas desculpas, mas a aula está acontecendo nesse momento. Então, turma, nós vamos para a videoaula 4 de literatura, ainda falando sobre a poética indígena, sobre correções de atividades proposta na videoaula 3 de literatura. Então, turma, eu passei uma atividade para vocês que está na produção acadêmica. Eu estou disponibilizando o gabarito no material de apoio para que vocês façam as devidas correções, mas nós vamos debater sobre essas questões. Lembrando o seguinte, que nós estamos trabalhando com a apostila do segundo bimestre, na unidade 3. Por que a unidade 3, professora, que está no final da apostila do segundo bimestre? Porque as nossas aulas são divididas em produção de texto, em análise linguística, semiótica e literatura. Então, as unidades 1 e 2 tratam justamente de produção de texto e análise linguística. Já a unidade 3 trata de literatura. Então, como eu faço essa divisão, nós estamos falando hoje sobre a unidade 3 ainda, tá certo? Então, vamos para a nossa videoaula. Eu tenho um recadinho a vocês. Devido a esse agravamento nos casos de Covid, vocês viram que as restrições estão um pouco mais, digamos assim, mais severas. Então, eu volto a pedir, fiquem bem, gente, mas fiquem, se possível, em casa. Vocês sabem da importância do distanciamento social, procurem não estar brincando na rua, socializando com outras crianças ou outras pessoas, porque nós não sabemos quem pode ser um possível transmissor desse vírus, tá certo? Então, dado o recado, vamos para a nossa videoaula. Peço mais uma vez, cuidem-se. Então, gênero textual, a poética indígena. Nós fizemos reflexões sobre essa aula, falamos sobre esse contexto e estamos fazendo essas correções. Então, correção das atividades da apostila do segundo bimestre, as páginas 54 e 55, nós tínhamos um texto que é uma canção. Essa canção, por ser mais longa, ela é dividida em cantos, certo? Nós vimos também que lá na página 55 explica o que é um canto. Um canto é cada uma das partes em que se divide o poema longo. Então, nós vamos ler, eu vou ler esse poema para vocês, para que vocês percebam, principalmente, quando trata-se dos elementos da natureza, certo? Então, é Canção Peregrina, está na página 54, e eu vou ler para vocês. Eu canto a dor, desde o exílio, tecendo um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Em cada parto e canção de partida, à Mãe Terra peço refúgio. Ao Irmão Sol, mais energia, e à Lua Irmã peço licença poética, para esquentar tambores e tecer um colar de muitas histórias e diferentes etnias. As pedras do meu colar são histórias e memórias, são fluxos de espírito, de montanhas e riachos, de lagos e cordilheiras, de irmãos e irmãs, nos desertos da cidade ou no seio da floresta. São as contas do meu colar e as cores dos meus guias, amarela, vermelha, branco, negro, de norte a sul, de leste a oeste, de Ameríndia ou de Latinoamérica, povos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Se não o reconhecem, paciência. Haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. E se nos largarem ao vento, eu não temerei, não temeremos,
pois antes do exílio, nosso irmão vento conduz nossas asas ao círculo sagrado, onde a amálgama do saber de velhos e crianças faz eco nos sonhos dos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Então vocês podem perceber que através dessa literatura nós vimos que é possível esse povo perpetuar a sua forma, né, o seu conhecimento oral. Ou seja, quando o indígena escreve sobre o seu próprio povo, ele está traduzindo a escrita para a escrita a experiência que ele aprendeu por vivência cultural, por vivência familiar, fala das suas raízes, do seu contato, do seu respeito pela natureza. Nós vimos lá no canto 2 que diz: a mãe terra peço refúgio, ao irmão sol mais energia, a lua irmã peço licença poética. Já no canto 3 ele fala das montanhas, dos riachos, dos lagos, das cordilheiras. Então, fala da floresta. Então, vocês podem perceber que esse contato com os elementos da natureza é muito importante e serve para nós, que somos, né, povos ocidentais, que possamos aprender com eles esse respeito pela natureza, pelo meio ambiente. Então, isso é muito importante, tá certo? Que vocês percebam. Aí eu venho com uma atividade, eu coloquei atividade 1, porque eu coloquei lá contando que nem todos deveriam ter a apostila do segundo bimestre, eu pedi que vocês realizassem as atividades que eu propus lá no material de apoio, porém era o material da apostila também. É claro que salvo algumas questões, por exemplo, a 10 que fala em grupos, né? Fala que vocês devem fazer em grupos. Eu quero fazer aqui uma observação muito importante. Toda vez que vocês encontrarem uma atividade que peça para que você entre, para que você faça em grupo, para que você comente com seu colega, que vocês percebam que nós estamos vivendo num momento atípico e não há essa possibilidade, a não ser que seja pelas redes sociais. Então eu peço a vocês que modifiquem isso. Não posso fazer com meu colega ou pela rede social, vou fazer com meu irmão, vou fazer com o pai, com a minha mãe, certo? Vocês podem buscar esse apoio para não deixar as atividades que são em grupo sem fazer, tá certo? Então eu conto aí com a compreensão de vocês e dos seus responsáveis. Aí vem a 11. Após a leitura em voz alta, explique o que é o título da canção peregrina, o que a canção peregrina significa para vocês. A música decorre dos versos curtos e da repetição dos dois últimos versos no canto 1, 2 e no canto 6. Peregrino no poema pode significar o percurso feito nas histórias e na memória dos povos indígenas. Então vocês podem perceber aí justamente esse personagem peregrino que no poema ele é como se fosse uma representação, tá? Figurada do percurso feito nas histórias e na memória dos povos indígenas. O poema Canção Peregrina tem 7 cantos, isto é, 7 divisões. Registre de maneira sucinta, ou seja, de maneira muito resumida, o percurso feito pelo peregrino. Então, olha só, nós temos aí a existência de um percurso pelo peregrino e pelo eu poético. Lembrando que o eu poético ele é diferente do poeta que faz o texto. Por exemplo, o poeta ele pode usar um eu poético feminino. Ele sendo masculino, ele pode fazer um eu poético feminino. Porque o eu poético é aquele que expressa, né? É aquele que expressa no poema o seu ponto de vista, externaliza seus sentimentos, enfim. E o poeta é aquele artista que trabalha com a matéria-prima que é a palavra. Então ele pode, digamos assim, se distanciar do eu poético, tá certo? Ele pode ser uma pessoa que tem os sentimentos e que talvez pense totalmente diferente do eu poético da poesia que ele criou. Então é importante que vocês tenham essa bem em mente essa diferença entre o poeta e o eu poético.
Enquanto tece um colar, metáfora para a história. Então, o colar, na verdade, é uma metáfora para o quê? Para o tempo, né? Para a sequência cronológica que acontece essa história. Então, olha só, uma sugestão de resposta seria o trajeto começando no exílio, no canto 1. Ele ganha proteção de elementos da natureza em cada partida, então ali no canto 2. Ele reúne história e memórias no canto 3. Ganha as cores dos guias e dos povos excluídos no canto 4. Cresce em indignação no canto 5 e afirma-se por sentir a proteção dos seus ancestrais no canto 6. E termina com a retomada à situação inicial, com o colar terminando no canto 7. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem entrar em contato comigo através do fórum. Então, olha lá, na questão, tá ali como 3, mas que na verdade é a questão 13 da apostila de vocês, qual é o refrão do poema Canção Peregrina? O refrão, o que é um refrão? Refrão ou estribilho de uma canção é como se fosse um gravador natural. Por que isso? Porque repete-se, tá? O refrão é repetido. Dessa forma, para fixar melhor, né, para que nós consigamos decorar, ou seja, assimilar o que está sendo dito. Lembrando que a literatura indígena, ela tem essa propriedade de ser passada oralmente. Então, é muito importante que as pessoas gravem aquilo que estão escutando. Então, de acordo com o compositor Luiz Tátiti, ele consiste num verso ou grupo de versos que se repetem em geral ao final de cada estrofe. Então, o refrão é um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Vocês podem perceber que na maioria dos cantos esse refrão se repete. Releia os versos do canto 5, e eu estou falando da questão 15, porque a questão 14 pede que vocês escolham um dos cantos para encaixar o refrão, depois leia sua intervenção para um grupo de colegas. Como eu disse para vocês, é uma questão pessoal e que vocês podem estar realizando e dividindo, não só com seus colegas, através das redes sociais, mas você pode estar fazendo isso com seus familiares. Então, vamos para 15. Eu peço que vocês releiam os versos do canto 5, em que diz assim: haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. O que vocês imaginam que esse 500 anos se refere? Justamente à colonização do Brasil, certo? Então, mas a pergunta é: em haveremos de continuar gritando, o nós que está subentendido se refere a quem? Refere-se aos povos indígenas, correto? Agora nós vamos para a questão 5, que na verdade é a questão 16 da apostila de vocês, que diz assim: a que angústia acumulada o eu poético se refere? Se refere à angústia de ter sua cultura, sua religião, sua tradição, seus costumes e sua história praticamente destruídos pela cultura ocidental. Quem é a cultura? Qual é a cultura ocidental? A cultura dos povos europeus que vieram colonizar o Brasil, desde a colonização, tá certo? Desculpa, aquela é a letra B da questão 15. Agora sim nós vamos para a questão 16, que diz assim: a poética indígena é marcada pela tradição oral, construída com base na repetição. Então, nós estamos falando aqui de um recurso estilístico que assegura o quê? A continuidade e a reiteração, ou seja, a repetição do que é relatado, tá certo? Então, esse recurso estilístico é um recurso que é muito utilizado justamente para que tenha-se essa possibilidade de repetição de informações para que o público-alvo, as pessoas que estão escutando essa literatura, possa memorizar, gravar o que está sendo dito, tá certo? Então, turma, as correções que eu passei, mas eu quero dizer que as atividades que eu estou propondo para vocês
na produção acadêmica vai da página 56 à página 60 da apostila de vocês, tá? E ela faz análise sobre o poema 3 e o poema 4, tá? O poema 3 é da escritora Cecília Meirelles, Motivo. Então, assim, vocês vão ler esse texto, daí tá pedindo na questão 17, em pequenos grupos, leiam um poema. Então, assim, vocês sabem que vocês não podem fazer isso. Então, pegue isso como se fosse uma atividade individual. E daí pede que o poema, daí na 18 pede que o poema Motivo pode ser considerado uma canção peregrina e pede que você, dentro do conhecimento e das correções das atividades até a página 55, consigam responder a questão 18 e a questão 19. O poema 4, tá? Ele é um poema que mistura idiomas português e guarani. O texto ele foi escrito pela índia poetisa Potiporá e é muito importante que tenhamos o contato com a literatura indígena que nos desafia e proporciona um encontro com este outro, né, que é o indígena, cuja relação com a terra, o divino, a ordem social e a história e as artes problematiza a nossa própria relação com estes elementos da natureza e com a nossa própria identidade, porque afinal de contas nós temos como base, né, de povo, o povo indígena, tá certo? Aí na página 58, de novo na questão 21, pede que vocês façam em grupos. Aí segue aquela minha orientação para vocês, tá certo? Então, assim, uma observação. Há quem considere a literatura indígena como primitiva, não desenvolvida. Há quem considere que essa literatura reflete conhecimentos milenares. O que você acha? Então reflita um pouquinho sobre isso, perceba que na literatura indígena há justaposições de ideias. O que é isso? Já expliquei para vocês em uma outra videoaula, mas eu vou relembrar. É você fazer uma colocação entre dois elementos, sejam eles pessoais, sejam eles de lugares, e que quanto menos parecidos os dois forem, maior será o contraste, e isso facilita muito, facilita as semelhanças e as diferenças entre eles, tá? O que torna mais visível e mais, digamos assim, fácil de visualizar esses contrastes. Então, isso é a justa posição de ideias. Aí tem a página 59. Na página 59, nós não encontramos atividades que tenha que ser realizada em grupo ou com colegas, mas na página 60, tá? No exercício 28, pede que você em dupla escreva uma estrofe. Então, gente, não dá para fazer em dupla, a não ser que você se possibilite fazer isso através da rede social, então faça sozinho a sua produção, tá certo? E depois você vai fazer a questão 29 e a questão 30. E daí nós terminamos essa atividade de literatura desta videoaula. Lembrando que sempre ao término de uma videoaula temos o quê? Uma atividade proposta na produção acadêmica. Então não esqueçam de realizar. Fica aqui o meu abraço, um ótimo final de semana e uma semana que vai se iniciar muito próspera e com muita, mas muita saúde para vocês. Estou com muita saudade, sinto muito carinho por vocês, fico muito feliz quando posso vê-los através das aulas online. Então, por favor, não esqueçam de participar. Beijo, fiquem bem.